Oi gente, tudo bom? Agora a gente tem um novo quadro no canal que se chama Que o Alimento Seja o Seu Remédio. Uma boa frase, né? Maravilhoso. Hipócritas. Exato. E pra inaugurar esse quadro, eu tô aqui com a Mari, que já esteve aqui com a gente antes, fazendo o suco verde, explicando tudo sobre o suco verde. E nós vamos falar hoje sobre compulsão alimentar, que é um assunto muito sério. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que nem sabe se tem, que tem vergonha de falar que tem, enfim, não sabe lidar com isso. Eu já queria introduzir falando o seguinte: eu não sou especializada nisso. Existem nutricionistas que têm foco, síndromes relacionadas à alimentação, então anorexia, compulsão, bulimia, ortorexia, vigorexia, existem vários tipos de distúrbios alimentares e distúrbios de imagem do corpo. Eu não sou especializada nisso, mas a gente quis trazer esse tema porque é algo que eu vejo muito em consultório e existe muita dúvida, né, do o que é a compulsão alimentar. Será que eu jacar todo domingo significa que eu tenho compulsão alimentar? Existem muitas dúvidas, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e caso você se identifique com os sintomas, eu aconselho você a procurar um nutricionista ou um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um analista que seja especializado nessa área. Mari, conta pra gente então o que é a compulsão alimentar? Como é que a pessoa sabe que ela tem uma compulsão alimentar? A compulsão alimentar, ela é um distúrbio alimentar. Ela é muito diferente de ocasionalmente você enfiar o pé na jaca. Numa Páscoa, numa noite você comeu muita pipoca. Isso não é compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela é caracterizada como um distúrbio alimentar. E uma das principais características dela é a perda de controle. Então, não é coisas do tipo, ai meu Deus, comi 3 fatias de pizza, não devia ter comido. Isso é algo ocasional, é algo que você até tem um certo controle. A compulsão alimentar é muito diferente disso. Ela é caracterizada por episódios que se repetem com muita frequência, em que você tem uma perda total do controle da sua ingesta alimentar, chegando a consumir quantidades extremamente elevadas de calorias ou de comida de uma única vez. Frequentemente, essa ingestão alimentar ela só para quando a pessoa está passando mal ou quando ela chega a um ponto que ela realmente não consegue mais, fisicamente ela não consegue mais comer. Tem como saber, assim, quantas vezes a pessoa tá fazendo aquilo durante a semana, repetindo essa loucura alimentar, que de fato aquilo é caracterizado como uma compulsão alimentar? A compulsão, geralmente, a pessoa, ela não escolhe o que ela vai comer, ela simplesmente come tudo que ela vê pela frente, o que tem na frente. E essa característica de comer até passar mal é diferente também do, comi demais, vou abrir o botão da calça. É comer até passar mal de verdade. A pessoa frequentemente ela sente náusea, ânsia de vômito, ela sente uma série de... é um mal-estar físico mesmo. E ele vem seguido de uma sensação de arrependimento muito forte, né? De um mal-estar psicológico e emocional muito forte. A gente escuta muito de provocar o vômito. Isso é importante de falar. Bulimia. Quais são as diferenças? A bulimia é totalmente diferente da compulsão alimentar. Uhum. A gente pode dizer que a compulsão alimentar ela é um componente da bulimia, sim, mas na compulsão alimentar, a diferença de bulimia e compulsão alimentar é que na bulimia existe um comportamento compensatório depois do episódio de compulsão. Seja tomar laxante, seja malhar em dobro, fazer jejum, vomitar, né, frequentemente. As pessoas relacionam bulimia só ao vômito, mas existem outros tipos de comportamentos compensatórios. Como que é o papo no consultório? Tipo, o que o paciente relata que chega no ponto que você, né, como uma profissional, vira e fala: ele tem uma compulsão alimentar, tenho que tratar isso, no caso, né? Na prática do consultório, o que eu vejo muito? Essa questão da confusão entre ter desejos ou jacar e ter compulsão. Muitas pessoas relatam, eu acho que eu tenho compulsão, porque chega no final da tarde me dá muita vontade de comer doce, eu vou lá e eu sei que eu não devia comer um bis, mas eu como. Isso não é compulsão, tá? Não trate como um distúrbio alimentar, o que não é. A gente está falando de um distúrbio que deve ser feito tratamento para isso. Sim, é uma coisa séria. É uma coisa séria. A compulsão alimentar, já se estudou se ela tem alguma característica hormonal, algo que predispõe a pessoa. Mas geralmente ela tem um fundo emocional muito importante.
existe algo que desencadeia uma situação, um sentimento, e a comida ela acaba sendo uma maneira da pessoa preencher alguma coisa, fugir de algum sentimento. Por isso que eu falei, é um caminho emocional diferente da bulimia e da anorexia. Porque a bulimia você ingere e você expulsa, você compensa isso depois. A compulsão você ingere e você retém. Você retém o mal-estar, você retém a sensação de arrependimento. Então é importante, por isso que sempre deve ser feito um acompanhamento psicológico, porque você entendendo qual que é o gatilho emocional disso, você trata isso. Ô Mari, e por que na maioria das pessoas a compulsão, a pessoa acaba comendo só, tipo, junk food? Então, sempre assim, né? A gente não vê um compulsivo alimentar se empanturrando de cenoura, brócolis e pepino, enfim. Existe o aspecto emocional? Existe, mas também existe o aspecto fisiológico. Muitas vezes, distúrbios alimentares, como compulsão e bulimia, que também se caracteriza por ingerir muitos alimentos, né, calóricos, isso pode ter um início em uma baixa atividade, uma baixa quantidade de serotonina no nosso corpo. A serotonina é um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e de bem-estar. Então, o seu corpo ele precisa da sensação de prazer, porque ela é um estímulo à sua sobrevivência. As coisas que te dão prazer são as coisas que fazem você sobreviver. Comer, dormir, sexo, né, que é a reprodução. Tudo que traz prazer é essencial para a sobrevivência. Adiantando, para melhora da compulsão alimentar, a última coisa que se deve fazer é restrição alimentar. É o que a pessoa pensa que ela tem que fazer. Que é o que a gente já falou. Eu não vou comer nada, né? A pessoa fala assim, não, eu vou parar porque aí eu não... Isso piora muito a compulsão, isso é um gatilho de compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela não é um componente obrigatório da obesidade. Existem obesos com compulsão, existem obesos sem compulsão. A obesidade ela é multifatorial. Existem fatores hormonais, psicológicos, de dieta, de treino, genéticos. A obesidade ela está relacionada a inúmeros fatores. Tanto é que eu atendo pessoas super acima do peso, que quando elas me falam a alimentação delas, eu falo, gente, né, são pessoas que se alimentam bem. E aí a gente tem que come investigar... igual um passarinho. E a gente tem que investigar fatores hormonais, genéticos, outras coisas que podem estar ligadas a isso. Do mesmo jeito que não é obrigatório que uma pessoa com compulsão alimentar seja obesa. Porque os episódios, eles são pontuais, não é uma coisa diária. A pessoa não passa o dia inteiro se empanturrando de comida. Ela tem momentos em que ela tá ali tendo uma vida normal, se alimentando bem, treinando bem, e de repente ela perde o controle. E Mari, conta pra gente como tratar isso, quais são os primeiros passos, o que fazer... Enfim, você falou, procurar um Nutri, uma Nutri, mas como começar a driblar essa compulsão? Algumas sugestões que eu dou. A primeira de tudo é reconhecer se você tem um problema, né? Começa a observar. Eu falo muito para os meus pacientes que relatam que tem compulsão. Não freie o problema, não ignore o problema e não tenha vergonha dele. Deixe ele vir, deixe ele acontecer. Eu peço muito para escreverem. Então, assim... Eu tô sentindo que tá me dando vontade de comer. Já começa a escrever. O que eu tô sentindo, que tipo de alimento eu tô querendo comer. Coma, anote o que você comeu, o quanto você comeu e faça uma retrospectiva das suas últimas horas ou dias para saber o que pode, que nem eu falei, até coisas bobas, assim, levei um susto, briguei com meu namorado, começa a relatar, relata o que você sentiu depois. Às vezes você vai descobrir que na verdade você não tem compulsão alimentar coisa nenhuma, você adora pizza e todo domingo você quer comer pizza, é só isso. Ou você vai começar a ver que é uma coisa recorrente, que você perde o controle, que está sempre ligada a algum sentimento de tristeza, de raiva, de frustração, que isso se torna recorrente. Isso já é o primeiro passo, é reconhecer se você tem um problema e qual o problema. Você tem um comportamento compensatório depois? Isso pode ser um tipo de bulimia, por mais que seja fazer 3 horas de esteira, é um comportamento compensatório. Outra coisa... Não faça grandes restrições alimentares, isso piora o problema. Comece a comer comida de verdade. Quando você tiver episódios de compulsão,
Tente comer comida, alimento, coisa que vem da terra, bicho, planta. Isso vai te nutrir. Se for algo como a síndrome da fome oculta que está desencadeando isso vai diminuir. Comendo os alimentos certos, você estimula a sensação de saciedade. Comendo os alimentos errados, como açúcar, farinhas, etc., isso piora. Porque lembre-se que esses alimentos agem como drogas no seu corpo. Você não diz para um fumante parar de fumar dando cigarro para ele. O que você acha de medicamento? Cada caso é um caso. Dependendo de qual é o gatilho, né, que desencadeia isso, pode ser que a pessoa precise tomar um antidepressivo, um ansiolítico. O que eu acredito, assim? Eu acredito que a gente pode testar as maneiras mais naturais antes de partir para um remédio. Fazendo uma terapia, né, de cognitivo-comportamental, cuidando de você, dos seus sentimentos, da sua alimentação, muitos dos casos se resolvem. Quando é um caso muito mais grave, às vezes a pessoa ela tem um distúrbio emocional muito forte, um trauma muito forte, ela pode se beneficiar sim do uso de medicamentos, mas aí é muito individual. Mari, nós não somos psicólogos aqui nem nada, mas você acha que assim, o compulsivo, ele comeu, na verdade, aquele excessiva comida porque ele quer se sentir meio que um abraço assim, sentir que tá tudo certo, ou ele vai sentir que arrependeu, que não adiantou nada, que ele não solucionou o problema. O que você mais escuta em relação ao depois do ato de ter comido aquele tanto do momento da compulsão? Adiantou ou não adiantou ter tido o ato? De maioria das vezes, o problema continua lá. Esse comportamento de fuga do tipo, eu tenho um problema, eu preciso encarar, mas ele me causa algum pânico, eu preciso de alívio, de conforto, de prazer, de qualquer coisa que me tire o foco dessa sensação, desse sentimento, desse problema. A pessoa vai lá, come, que nem eu falei, diferente da bulimia, ela não tem um comportamento compensatório. Então não é que ela vai tentar, o foco agora virou o quanto ela comeu. Muitas vezes nem é. A pessoa, quando ela tá com aquela sensação de preenchimento, ela sente um mínimo de conforto até, do tipo, ai, que alívio, porque ela busca isso. Tanto é que ela come, se ela só tinha 2 fatias de pão, ela vai comer outra coisa até ela sentir aquela coisa de agora eu estou cheia. Então, muitas vezes a pessoa ela até sente um certo conforto depois por mais que venha uma sensação, ela sabe que ela não deveria ter feito aquilo, ela sabe que ela exagerou, mas ela sente um certo tipo de conforto, sim. Mas o problema continua lá. Se brigou com o namorado, com o chefe, se foi um medo, uma frustração, a causa não foi embora. Em algum momento ela vai ter que lidar com aquilo de novo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, então, vem a Thaís contando, né? Paciente da Mari. No outro, a receitinha. Muito boa, por sinal. Nossa, maravilhosa, por sinal. É isso aí, espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no canal. Dê um like aqui. Obrigada, Mari. Até mais. É isso aí. Beijo, obrigada.